Olá, paz do Senhor Jesus, meu bom dia, meu boa tarde, meu boa noite, porque eu não sei que horas essa mensagem vai chegar até você, mas ela chegará no momento certo, na hora exata que o Senhor separou para poder estar palestrando contigo. Porque para Deus não existe acaso, para Deus não existe coincidência, para Deus existe Deus. Então, se você está de frente a esse vídeo, que Deus tem algo para palestrar no teu coração, e saiba que você não vai sair daqui da mesma maneira que você chegou, amém? Eu tô aqui, povo de Deus, no monte. Eu não costumo fazer vídeo no monte, né? Eu sempre venho, mas eu nunca faço vídeo. Mas como é a última subida de monte esse ano, eu resolvi fazer uma live aqui e eu vim entregar também aqueles nomes que eu estava orando há meses na mão do Senhor, né? A gente já entrega todo dia, né? Mas aqui no monte é uma entrega especial. Então, eu vim entregar ao Senhor Jesus, né? Na verdade, já até subi, já entreguei, eu estou na metade aqui do monte agora, mas eu vou deixar uma palavra aqui de meditação para o seu coração e para o meu coração, né? Você pode estar achando meu semblante estranho, é porque eu estava chorando na presença do Senhor Jesus, né? Eu não aguento, na presença do Senhor Jesus, irmãos, eu não aguento, eu me aquebranto mesmo. Mas eu quero deixar aqui para sua meditação no livro de Marcos 6, a partir do versículo 45, tá? Que o título é Jesus anda sobre o mar. E logo obrigou os seus discípulos a subir para o barco e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, foi ao monte orar. E sobreveio a tarde, estava o barco no meio do mar e ele sozinho em terra. E vendo que fadigavam a remar, porque o vento lhe era o contrário, perto da quarta vigília da noite, aproximou-se deles andando sobre o mar, e queria passar-lhes adiante. Mas quando eles viram andar sobre o mar, cuidaram que era um fantasma e deram um grande grito, porque todos viam e perturbaram-se. Mas logo falou com eles e disse: Tende bom ânimo, sou eu, não temas. Amém? Só até aqui. Essa é uma palavra gloriosa, ela fala da tempestade. Ela fala a tempestade que os discípulos pegaram no meio do mar. Jesus Cristo dá uma ordem, né? Tinha acabado de acontecer aqui a multiplicação dos pães, e Jesus Cristo dá uma ordem que eles entrassem no barco e atravessassem para o outro lado. A ordem era que eles atravessassem, independente do que fosse acontecer, a ordem era chegar do outro lado. E Jesus Cristo subiu ao monte para orar, e os discípulos entraram no barco e seguiram adiante. Mas quando veio na quarta vigília da noite, os ventos já estavam lá soprando, mas aí desceu uma grande tempestade. E a palavra vai dizer que os discípulos estavam cansados, estavam sobrecarregados de remar a madrugada toda. Você está entendendo? Talvez você chegou diante dessa live desse jeito, cansado de remar, sabe? E esse barco que a palavra está falando, esse barco hoje é a sua vida. Talvez você está cansado de remar. Talvez você já orou, já buscou, já jejuou. Talvez você já chorou. Talvez você já clamou. Talvez você já gemeu. Talvez você já entrou em campanha, saiu de campanha. E a tempestade continua a mesma coisa, sabe? Quando você entra num problema e o problema começa a se agravar, foi assim, eles entraram na tempestade, a tempestade começou a se agravar cada vez mais e mais, e eles começaram a se apavorar, começaram a ficar com medo no meio da tempestade. Talvez você esteja como os discípulos, talvez hoje você esteja com medo da tempestade que assolou a sua vida. Talvez você pegou nesse 2021 uma tempestade tão grande que você ainda não conseguiu sair dela. Talvez você esteja num redemoinho, sabe? Porque muitas das vezes tempestade no meio do mar, elas vêm com um tufão, elas vêm com um tufão tão grande que faz um redemoinho no meio do mar.
sabe? E talvez você esteja nesse redemoinho. Mas como assim, pastora? Redemoinho na sua vida financeira, talvez você esteja desempregado, talvez você já deixou o currículo em tudo quanto é lugar e as portas não se abriram para você. Talvez o redemoinho que está na sua vida seja na sua vida sentimental, talvez você não consegue parar com ninguém, talvez você está na síndrome, né, dos 3 meses, que eu costumo falar, você fica 3 meses com uma pessoa e depois a pessoa vai embora e mais 3 meses com a outra, 3 meses com a outra. Você está entendendo? Isso é um espírito que amarra a tua vida sentimental. Talvez seja um casamento falido que você luta por ele e nada acontece, tá? Talvez você esteja vendo o seu casamento sair, escorrer entre os seus dedos, literalmente. Talvez você já fez tudo para acender de novo a chama, né, do seu casamento, acender o amor e nada aconteceu. Ei, eu quero te dizer, não se desanime. Para a chama acender novamente, você tem que chamar Jesus Cristo para o seu casamento, porque só Ele, sabe, acende a chama do amor dentro da gente. Só Ele dá paciência, só Ele dá longanimidade, só Ele. Eu não sei qual é a tempestade que você está vivendo no barquinho da sua vida. Talvez esse ano você esteja com um laudo de câncer, de um tumor, você está entendendo? Um laudo de uma diabetes. Eu não sei qual é o laudo que está na sua mão, talvez seja uma doença que o médico falou que não tem a cura, você está entendendo? Eu não sei qual foi a tempestade que alcançou o barquinho da sua vida, mas eu vim aqui ser boca de Deus para você. Porque no meio da tempestade, Jesus Cristo viu o desespero daqueles discípulos, viu que eles estavam cansados de remar. Talvez você chegou aqui cansada, sabe? Tem pessoas que ficam tão cansado, sabe, que não querem nem mais viver, que querem tirar a sua própria vida. Eu quero falar para você que eu sempre costumo falar nas minhas lives, depressão é uma doença, é sim, mas é uma doença que abre uma porta muito grande para o mundo espiritual, onde entra vários demônios, você está entendendo? E começa a palestrar contigo, falando para você tirar a sua vida. Então, independente da tempestade que você está vivendo, a vida que Deus te deu é importante, só tem uma. Então não desperdice ela, não queira jogar, não queira pular do barco, porque às vezes o problema está tão grande, as coisas estão tão nos sufocando, é tanto problema, é tanto desespero, é tudo de cabeça para baixo, é vida de cabeça para baixo, casamento de cabeça para baixo, finança de cabeça para baixo, saúde de cabeça para baixo, sabe que você quer desistir daquilo que Deus te deu de mais importante, que é a vida. O sopro de vida é um presente que Deus te deu. Então, independente se você está sendo perseguida, se você está sendo perseguido, se você está sendo humilhado, pisado, maltratado, espizinhado, você está entendendo? Acalma o seu coração. Não desista da sua vida, não pule do barco, porque no meio da tempestade, quando a gente pula do barco, a gente morre no meio do mar. Sabe por quê? Porque as ondas vêm e nos encobrem, vem uma onda atrás da outra. Quando você afunda e você acha que você vai subir novamente, vem outra onda e te afunda. Então, independente do que você está passando, da tempestade que te alcançou esse 2021, não pule do barco, não desista da sua vida, não desista do seu ministério, não desista daquilo que Deus colocou na sua mão para você cuidar. E a palavra vai dizer que Jesus olha o desespero daqueles homens e começa a andar sobre as águas. E eles acham que é um fantasma. Sabe por quê que eles acharam que é um fantasma? Porque quando Jesus começa a mover o sobrenatural na nossa vida, a gente fica de boca aberta. Quando o médico olha o seu laudo antes com câncer ou depois curado, o próprio médico fica de boca aberta. Quando aquelas pessoas olham e vê seu casamento restaurado, que você orava por tanto tempo e ninguém dava nada por esse marido, ninguém dava nada por essa esposa, começa a ver o sobrenatural de Deus, começa a se assustar. Porque o sobrenatural de Deus, para aquelas pessoas que não estão com os olhos espirituais abertos, assusta, dá medo. E aqui estava acontecendo sobrenatural na vida daqueles discípulos. Jesus Cristo estava vindo, andando sobre o mar. E eles acharam que era um fantasma, mas ao determinado ponto, Jesus fala para eles não temerem, porque era Jesus no meio da tempestade. E hoje Jesus fala para você, não temas, porque eu posso até não estar no barco, mas eu estou caminhando na sua direção, na tua tempestade. Tu não vai afundar, você não vai morrer, você não vai falir, você não vai sucumbir, você está entendendo? Você não vai se afogar, porque o Senhor segura você nesta manhã com mão forte. Então acalme o seu coração, porque o socorro está vindo na sua
direção. O socorro daqueles discípulos estava andando sobre o mar. E era Jesus de Nazaré. Aí Pedro fala: Senhor, se é tu, deixa-me ir até você. Pedro, em outras palavras, estava falando: Senhor, se é você, deixe-me andar sobre as águas junto contigo. E Jesus fala para Pedro vir, e Pedro começa a andar sobre o mar. Pedro começa a viver o sobrenatural. Tem tempestade da nossa vida que Deus nos convida para sair fora do barco. Deus nos convida para sair fora da caixinha, sabe? A caixinha que eu falo é a nossa mente limitada. E Deus nos convida para viver o sobrenatural de Deus. Deus nos convida para viver aquilo que Ele não convidou ninguém, sabe? Mas convidou você, porque você vai sentar em lugares que ninguém sentou. Você vai chegar em lugares que ninguém chegou. Você vai ter um testemunho diferente das outras pessoas, porque você viveu o sobrenatural. E Pedro começa a andar sobre as águas, mas quando Pedro começa a olhar o tamanho das ondas, ele começa a sentir as ondas bater no calcanhar dele, ele começa a se assustar, porque quando a gente está vivendo o sobrenatural de Deus, dá medo. Quando a gente começa a viver o sobrenatural de Deus, muitas das vezes entra até dúvida. Se entra dúvida no seu coração que Deus está te curando, que Deus está salvando a tua casa, que Deus está libertando, começa a tirar a dúvida do teu coração, porque Deus não trabalha no meio da dúvida. Deus não trabalha na dúvida, Deus não trabalha na ansiedade, Deus não trabalha. Então acalma o seu coração, mulher, acalma o seu coração. E Pedro começa a afundar. Sabe por quê? Porque ele olhou para a circunstância, ele olhou para a tempestade, ele olhou para o mar, porque no meio do problema a gente começa a olhar para o problema. Se Pedro tivesse só olhando para Jesus e continuasse caminhando, ele não começaria a afundar. E conforme ele foi olhando o tamanho da dificuldade dele, ele foi afundando. Você está entendendo? Então, se você olhar para a sua dificuldade, se você olhar para o tamanho do seu problema, você vai afundar, você não vai conseguir. Mas Deus me trouxe aqui nesta manhã para te convidar para viver o sobrenatural de Deus. É andar sobre as águas, é trilhar um caminho que ninguém trilhou, é chegar num lugar onde ninguém chegou, é entrar a salvação na sua casa enquanto a salvação ainda não entrou na casa das outras pessoas, mas na sua entrou. Então venha viver o sobrenatural de Deus, mas sem olhar para o tamanho do seu problema, sem olhar para o tamanho da adversidade, sem olhar, sabe, para o tamanho da humilhação, sem olhar para o tamanho da adversidade que se aprontou diante de você. Talvez o gigante seja tão grande que você olha para o gigante e olha para você e olha para o gigante e acha que você não vai conseguir. Presta bem atenção, meu querido. Davi era pequeno de estatura, sabe? E Golias era enorme. Golias era literalmente um gigante. Mas sabe o que aconteceu? Davi, com aquela pequena força dele, com a pequena estatura dele, com uma pedra e uma funda, derrubou um gigante. E você, com jejum e oração, vai derrubar esse gigante que se levantou contra você, sabe? Talvez seja um gigante que te afrontou, como Golias afrontou o povo de Israel. E esse gigante te afrontou o ano de 2021 todinho. Mas Deus me trouxe hoje aqui para falar para você: pare de olhar para o tamanho do gigante. Pare de olhar para o tamanho da tempestade. Descansa no Senhor Jesus. O Senhor te chama para descansar. Sabe o que é descansar? Descansar é você pegar o problema, colocar na mão de Deus e deixar lá. O nosso mal é que a gente coloca o problema na mão de Deus e depois vai lá e fala: será? Ah, não, eu vou lá tirar. Sabe, não tira a sua oração que você pediu, que você clamou na mão do Senhor. Deixa lá, no momento certo, na hora certa, Deus vai trabalhar no teu problema. Mas tira a ansiedade do seu coração. Talvez você está orando há tanto tempo por algo, mas é tanto tempo que agora você entrou desânimo, você está achando que você não vai conseguir. Ei, existe um lugar no céu chamado memorial. E para onde vai as nossas orações? Essa oração que você ora há tanto tempo, você acha que foi para onde? Está no memorial de Deus. O anjo aparece para Zacarias e fala o quê? Zacarias, a tua oração foi ouvida. Mas a palavra vai dizer que Zacarias já orava há muitos anos por um filho. E agora Zacarias estava idoso, ele e a mulher dele, ele e Isabel. Você está entendendo? Mas o anjo fala: Zacarias, a tua oração foi ouvida. Foi ouvida por quê? Porque Deus resgatou a oração de Zacarias no memorial. Então, creia
que o poder e a glória de Deus te alcança, que as suas orações não caiu por terra. Então, meu querido e minha querida, não olhe para o tamanho da tempestade, olhe para o tamanho do seu Deus. Quando você começar a olhar para o tamanho do seu Deus, você não vai afundar. Quando você começar a olhar para o tamanho do seu Deus, não tem tempestade que te pare, não tem vento, não tem tempestade, não tem furacão, não tem afronta, não tem nada. Sabe por quê? Porque Deus entra na tua peleja nesta manhã. E quando Deus entra na nossa peleja, quando Deus entra na nossa causa, quando Deus entra dentro da nossa casa, alguma coisa acontece. Sabe? Você pode pegar a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Não está escrito em nenhum momento que Deus perdeu uma batalha. E não vai ser a sua batalha que Deus vai perder. E Deus me trouxe hoje aqui para falar para você, não olhe para a tempestade, minha querida. Não olhe para a tempestade, meu querido. Sou eu contigo o tempo inteiro. E a palavra vai dizer que Jesus começa a puxar Pedro e fala: Pedro, homem de pouca fé. Porque no meio da adversidade ele perdeu a fé, ele parou de acreditar que ele ia continuar andando sobre as águas. Você está entendendo? Eu quero te dizer, não perca sua fé, não deixe o desânimo entrar. Se firme na presença do Senhor, porque hoje Jesus Cristo entra no seu barco. E é no barco da sua família, é no barco da sua vida, é no barco do seu casamento, é no barco do seu emprego, é no barco dos seus filhos, é no barco da sua vida espiritual, porque a palavra vai dizer que ele puxa Pedro, entra para o barco e a tempestade se acalma. Então, quando Jesus entra no meu barco e no seu barco, a tempestade se acalma. E hoje Deus está entrando no seu barco. Não importa o que você tem passado, de que maneira você chegou nessa live, mas saiba que o Senhor hoje está entrando na tua tempestade. Deus hoje está tirando você e o seu barquinho com mão forte. Deus hoje está tirando você e sua família com mão forte. Então acalme o seu coração, porque tem socorro de Deus hoje para a sua vida. Amém? Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração nesse dia de hoje. E hoje nós estamos encerrando a campanha aqui para a honra e glória do Senhor Jesus. Já entreguei todos os pedidos em nome de Jesus. E eu quero estar orando por você, para que possamos encerrar essa live em nome de Jesus. Eu quero que você que está passando por uma tempestade, você que está passando por um problema bem grande, você acha que esse problema vai te alcançar ainda em 2022? Acalma o seu coração. 2022 tem história nova para mim e para você. 2022 é ano que Deus está descendo com a caneta de ouro, escrevendo história nova para gente. Então acalma o seu coração, porque nesta manhã tem socorro para mim. Nessa manhã tem socorro para você. Nessa manhã tem resgate de tempestade. Nessa manhã tem história nova para a nossa vida. Amém? Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, Pai amado e Pai querido, toma cada pessoa, Senhor, que entrou nesta live, Senhor, cada pessoa que ouviu, Senhor, essa live. Senhor, eu te entrego, Senhor, novamente cada pessoa, Senhor Jesus, desse canal. Cada um que está inscrito nesse canal. Cada um, Senhor, que colocou o nome para oração, Senhor. Senhor, tu escreva, Senhor, o nome por nome de cada um. Senhor, contempla a oração de cada um, Senhor. Se é vida sentimental, tu contempla. Se é familiar, tu contempla. Se é financeira, tu contempla. Se é ministerial, tu contempla. Se é finanças, tu contempla, Senhor. Escreva uma nova história para cada um nesta manhã, Senhor. Eu te peço, Senhor, que 2022 seja ano de vitória para o teu povo, que 2022 seja ano de conquista. Senhor, nos coloque sentado em lugares, Senhor, que nunca imaginamos que iríamos chegar. Senhor, a tua palavra fala que 1000 vai cair ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos. Blinda a nossa casa com o sangue do Cordeiro. Senhor, não deixa, Senhor, nenhuma tempestade entrar, nenhum vírus, Senhor, não deixa nenhuma pessoa que não provém de ti entrar na nossa casa. Senhor, tu já joga todo o olho grande por terra. Senhor, toda obra de macumbaria e feitiçaria, tudo, Senhor, que tem afrontado o teu povo, todo gigante, toda tempestade, venha a ser jogado por terra hoje. Senhor, eu te peço que 2022 seja ano de portas abertas para o teu povo. Senhor, assina carteiras de trabalho. Pai amado, quantas pessoas desempregadas, quantas pessoas passando necessidade. Senhor, eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, alcance cada pessoa, assina cada carteira. Senhor, visita cada laudo médico. Senhor, que 2021 e 22 seja ano de cura do câncer, ano de cura do tumor, ano de cura da diabetes, ano de cura da depressão.
coração. Senhor, em nome de Jesus, joga por terra todo perseguidor, toda afronta, Senhor, na vida do teu povo, tu joga por terra. Toma cada nome que foi falado, Senhor, na live, e esse período todo que eu estou orando por essas pessoas. Toma cada um, Senhor, não vou falar cada nome que eu posso esquecer de alguém, Senhor, porque eu já te entreguei todos os nomes. Senhor, mas eu entrego nas tuas mãos, dá vitória para o teu povo. Senhor, muito obrigada por mais um ano desse canal, Senhor Jesus, que esse canal venha ser bênção na vida das pessoas. Senhor, que aonde chegar essa palavra, Senhor, que o caído venha se levantar. Senhor, que o enfermo venha ser curado. Senhor, que aonde chegar a tua palavra, Senhor Jesus, casamentos venham ser restaurados, ministérios venham ser levantados. Senhor, coloca anjos dentro da casa dessas pessoas, Senhor, que estão inscritos nesse canal. Anjos na casa de cada um, Senhor, que está inscrito, Senhor, tanto no YouTube, quanto no Instagram, quanto no Facebook, quanto no TikTok, quanto no Kawaii. Aonde tiver uma inscrição, Senhor, desse canal que tu colocou no meu coração, Senhor, tu vem abençoar cada pessoa que ali está inscrito. Pai amado e Pai querido, eu te entrego, Senhor, o canal nas tuas mãos e cada membro do canal, porque nós somos uma família, Senhor, nós ajudamos um ao outro em oração. Senhor, então toma, Senhor, escreve uma nova história para o todo, Senhor, todo o povo desse canal. Que 2022, Senhor, seja ano da vitória, não só minha, mas vitória do teu povo. É o que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meu querido, amém. Seja abençoado em nome de Jesus. Gente, eu queria mostrar para vocês aqui, mas eu não sei virar o celular, eu acho que o meu celular não vira. Se vira, eu também não sei virar. Eu vou virar o celular para vocês verem mais ou menos, tá? Não sei se vai dar para ver. Aqui. Não sei se dá para ver o fundo. Não sei se eu tô mostrando certo, mas lá embaixo é a praia, tá vendo? De Sepetiba, tá bom? Seja abençoado em nome de Jesus. Beijo grande, compartilha essa live em nome de Jesus. Seja abençoado. Tá bom?